Os químicos notaram que era necessário um sistema que conseguisse classificar os elementos químicos, já que em 1780 já notaram que certos elementos possuíam características bem definidas e que se repetem quando analisamos elementos químicos, assim surgindo a primeira classificação que temos organizados desses elementos, chamado Dobereiner, que foi de 1780 até 1849. Logo em seguida, outra tentativa foi feita. Mas agora do que vez organizar os elementos em tabelas, resolvemos fazer isso em cilindros, que indicava como essa repetição acontecia, nomeada de Champ-Coris, que foi usado de 1820 até 1886. Em 1837 voltamos a pensar em organizar os elementos em tabelas, agora maior, já que a descoberta de novos elementos químicos podiam ter uma noção muito melhor de como funcionava essa repetição. Mas agora tudo organizados em notas musicais, e isso durou até 1898, pois um russo chamado Dmitry Mendeleev propôs algo nunca visto antes, e algo que na época com certeza foi ridicularizado. Porém, essa ideia era somente nada mais do que um antecessor da tabela periódica. Claro que de forma bem rudimentar, afinal a tecnologia da época não era tão avançada assim. Mas ele apresentou para a comunidade científica a ideia de organizar os elementos em uma grande tabela, a qual a organização feita foi de forma horizontal e que seria dividido em vários grupos, e era feita pela sua massa atômica, a qual começávamos a notar que em diversos momentos não podia encaixar alguns elementos a qual a gente nem conhecia ainda, não tínhamos ideias, então deixávamos espaço em branco. Mais tarde descobrimos que esses lugares que faltavam eram justamente os elementos químicos que não foram identificados. Mas você está enganado quem pensa que somente nisso que Mendeleev contribuiu para a química. Ele, além de organizar de uma forma que fizesse sentido, foi também aquele que coloca previsões de vários espaços em branco sobre os elementos. Afinal, ele conseguia ter uma noção de que precisava ser descoberto novos elementos químicos, pois a matéria seguia a seguinte lógica, de que ia aos poucos crescendo a sua massa atômica. E com essa compreensão em mente, ele conseguiu prever que justamente necessariamente precisam existir átomos daquele tipo, daquela massa atômica. Então até que foi comprovado que realmente as previsões dele estavam corretas e muito precisas. Afinal de contas, ele conseguiu ver muito além do que o seu tempo permitia. Depois de analisar, ele percebeu que era muito melhor classificar os elementos com o seu número atômico, a qual era o único para cada elemento. O nome tabela periódica não tem esse nome à toa, pois os elementos têm propriedades que se repetem de tempos em tempos. Assim podemos ser documentados e organizados de forma a qual ser construído uma tabela de dados. Esses dados seriam facilmente acessados por qualquer tipo de pessoa. Nisso, essa tabela de Mendeleev ficou distribuída entre períodos ou séries, ordem crescente pelo número atômico, em 7 fileiras horizontais, e as colunas ou grupo, estruturas de elétrons de valência e propriedades químicas e físicas semelhantes. Você já ouviu falar sobre as camadas de valência? São como os limites, entre muitas aspas, de um átomo, onde acontece toda a ação. Imagine um átomo como uma cebola, com várias camadas de elétrons ao redor do núcleo. A camada de valência é a mais externa, aquela que está em contato com o mundo exterior. Ela é super importante porque os elétrons nessa camada são os que participam das reações químicas, formando ligações entre átomos. É como se fosse as mãos do átomo, estendida para segurar outros átomos e criar moléculas. Por exemplo, no oxigênio, que tem 8 elétrons, 6 estão na camada de valência, prontos para formar ligações e criar compostos como a água. Entender as camadas de valência é o segredo para compreender como os átomos interagem e formam a química ao nosso redor. O mais interessante é notarmos que já tivemos ideias que os elementos químicos realmente possuíam propriedades semelhanças, pois classificamos na tabela por tamanho de forma que a distribuição fica para os que terminam com a camada S ficar no grupo 1 e 2. Já os que terminam com a camada P ficam reservados no grupo do 13 até o 18, com nota especial para o grupo do 18, que é dos gases nobres. Isso quer dizer que eles possuem a última camada estável e não precisa ter interação com os demais. Já os que têm como final D fica no meio da tabela, entre o grupo S e o grupo
P, sendo os elementos do grupo 3 até o 12. Com isso podemos classificar em metais, sendo eles alcalinos terrosos, de transição, ou sendo puramente metais mesmo, ou semimetais, possuindo também os não metais ou ametais. Também possuindo os gases nobres, halogênios, actidênios e entre outros como mostrado na tabela, então dá um pause aí para você conferir. Existem propriedades periódicas que são muito importantes para entendermos como se comportam os átomos, como é construída a tabela e como a gente consegue ter uma maior noção sobre os elementos através dela. Primeiro é a carga nuclear efetiva, sendo a carga aparente sentido pelos elétrons mais fracamente atraídos pelo núcleo, com isso sendo crescente da esquerda para a direita. Raio atômico, sendo a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo, sendo crescente de cima para baixo e da direita para a esquerda, justamente por conta da eletronegatividade. Energia de ionização, a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso, sendo crescente da esquerda para a direita e de baixo para cima. Quanto menor o raio e maior a carga nuclear efetiva, maior será a energia de ionização. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando o átomo isolado no estado gasoso captura um elétron, sendo crescente da esquerda para a direita e de baixo para cima. Quanto menor o tamanho do átomo e maior a carga nuclear efetiva, maior será a afinidade eletrônica. Eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação, sendo crescente da esquerda para a direita e de baixo para cima. Quanto menor o tamanho do átomo e maior a carga nuclear efetiva, maior será a eletronegatividade. Densidade é a relação entre a massa e o volume do elemento, sendo crescente da direita ao centro da tabela e de cima para baixo, sendo ósmio o elemento mais denso. Ponto de fusão e de ebulição, temperatura a qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso, respectivamente, sendo crescente em direção ao centro e de baixo para cima no grupo da camada S e de cima para baixo nos demais grupos.